E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Tô fazendo esse vídeo aqui também depois de muitos pedidos, que é falar um pouquinho ou montar, é um pouco desafiador, mas eu vou tentar, montar uma espécie de esquema de estudos eficaz, beleza? Para tentar iniciar ou introduzir o porquê desse vídeo, é porque muita gente não tem uma certa organização na hora de estudar. Na hora de estudar para um concurso, para uma prova da faculdade, para o próprio colégio, tanto faz. O fato é que, às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer para estudar que a gente não consegue se organizar, beleza? E para que a gente possa fazer isso, ou para dar uma ideia de como eu fazia isso na minha época, baseado em, claro, alguns colegas, alguns professores, alguma dica daqui, alguma dica dali, eu montei aquilo que basicamente é uma espécie de esqueleto, vamos chamar assim, de como estudar, baseado naquilo que eu chamo de pesos de disciplinas, matérias, ou enfim, tópicos que a gente precisa estudar para aquilo que a gente precisa fazer. Seja ele, de novo, uma prova de um concurso, ou da faculdade, assim por diante. Beleza? Então, para a gente tentar entender um pouquinho isso, ou começar a entender um pouquinho disso, a gente precisa relacionar duas coisas muito simples, tá? A primeira é a frequência de estudos com o tempo daquilo que você vai estudar. Isso, para que a gente entenda isso melhor, a gente precisa primeiramente entender o que é mais importante para nós. E essa parte que começa a ficar difícil. Porque se você tem várias matérias, decidir aquilo que é mais importante para você é uma coisa que você mesmo vai ter que fazer. A menos que você tenha um concurso que já te diga isso. Vou dar um exemplo muito simples. Se você faz um concurso vestibular, de repente, alguma prova, alguma coisa assim, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, de onde eu vim, a prova da URGS, que foi a prova que eu fiz, na época ela tinha pesos diferentes. Acho que tem ainda hoje, mas, por exemplo, eu fiz um curso de matemática, eu sou um matemático. Então a prova de matemática tinha peso 3, a prova de física tinha peso 3, ou a de português, não lembro bem, mas enfim, tinha algumas provas que tinham peso 2 e outras que tinham peso 1, tudo bem? Então isso diferencia muito naquilo que você está fazendo. E falando um pouquinho nesses pesos, o que a gente precisa entender, basicamente, é que se o peso é maior, aquilo tem uma importância maior para você. Então, às vezes, o próprio concurso, ele te dá a dica do que você tem que focar mais, vamos chamar assim. Mas, às vezes, não. Beleza? Então, eu vou fazer um esquema e vou colocar aqui na tela aquilo que eu tinha na minha época. Vamos basear que você vai estudar sempre de segunda a sexta num ritmo mais padrão, um ritmo mais igual de segunda a sexta. Vamos colocar que você vai estudar um pouquinho no sábado também e vamos deixar o domingo de folga, né? Porque todo mundo é filho de Deus e não precisa estudar todos os dias, a gente precisa descansar também. Então, se a gente imaginar esse tipo de esqueleto, esse tipo de esquema aqui, a primeira coisa que a gente tem na cabeça é bom imaginar que de segunda a sexta o tempo de estudo vai ser sempre o mesmo, vai ser uma certa frequência. Mas a gente precisa entender também que aquilo que a gente tem peso maior tem que ser estudado mais vezes, só que mais vezes num tempo menor. E aí tem uma relação inversa de frequência e tempo, e é isso que eu queria chegar. Por exemplo, eu preciso que vocês entendam que de segunda a sexta eu preciso estudar aquilo que tem um peso maior todos os dias, e aquilo que tem um peso menor nem sempre todos os dias. Então vamos imaginar que aquilo que tem, eu vou chamar de peso 3, um peso maior, eu vou ter que estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E vamos dizer que aquilo que eu estude, por exemplo, com peso 2, eu vou estudar em 3 desses dias. E aquilo que tem peso 1, eu vou estudar em 2 desses dias. Com uma relação temporal inversa. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu dedique 20 minutos todos os dias, e eu vou pegar leve com 20 minutos, hein? Muito leve. Que eu dedique 20 minutos todos os dias de segunda a sexta para aquilo que tem um peso maior para mim. Vamos supor que nos 3 dias que eu escolhi, não sei, por exemplo, segunda, quarta e sexta, para colocar aquilo que tem peso 2 para mim, eu dedique um tempo um pouquinho maior, porque afinal eu vou dedicar menos dias para estudar esse tipo de conteúdo, porque ele tem um peso um pouquinho menor. Então, 20 minutos, meia hora. Então eu vou escalando no tempo à medida que vai baixando a importância ou baixando o peso daquilo que eu estou estudando. E, obviamente, aquilo que tem peso, vamos colocar peso 1, eu vou dedicar, sei lá, 40 minutos por dia para estudar. E esses 40 minutos serão divididos em 2 dias. Então, por exemplo, vamos encaixar aqui em terça e quinta. Então, algumas coisas, né, eu vou dividindo dessa maneira. E aí, óbvio, depende de quantas disciplinas, o que você está fazendo, quantas matérias você está estudando. Por exemplo, vamos supor que você vá para um concurso. Esse concurso tem 4 matérias, com pesos muito bem definidos. Por exemplo, alguma com peso 3, outra com peso 2 e 2 com peso 1. Então você vai ter que alternar aquelas que têm peso 1 por ter 2 disciplinas, 2 matérias. Então você relaciona elas, né, e vai trocando isso de acordo com aquilo que tem nesse esqueleto. Mas respeitando a ideia desse tempo. Ou seja, menos tempo e todos os dias aquilo que tem maior peso, um pouco mais de tempo e um pouco menos de dias aquilo que tem um peso menor e que vai baixando. Essa ideia basicamente ela se baseia no fato de que aquilo que a gente faz, mesmo que por um tempo menor, todos os dias, a gente consegue gravar melhor. Eu sempre gosto de usar em aula
um exemplo da nossa própria casa, né? Vamos supor que se você mora na sua cidade aí, e eu largasse você do nada em um bairro conhecido, muito provavelmente você saberia voltar para casa, daquele bairro que eu larguei você. Então você está num bairro diferente, mas você conhece aquele bairro, e eu largo você naquele bairro e você precisa voltar para sua casa. Você vai saber se virar sozinho. E por que você vai saber se virar sozinho? Porque é a sua casa. Mas não é só por isso, é porque na sua casa você volta para ela todos os dias. Então, basicamente, é essa ideia. Você faz aquele trajeto todos os dias, você está acostumado com aquele percurso, você sabe muito bem onde fica a sua casa. Agora, se você parar para pensar em algum lugar que você foi algum dia, uma única vez, ou de repente 2 ou 3 vezes, talvez você não saiba ir novamente naquele lugar, por mais que aquele lugar tenha sido marcante para você, porque você não vai todos os dias. Então é uma frequência diferente e o tempo diferente. É a mesma coisa que a gente correlaciona a matérias de estudo. As matérias, elas são assim, a gente precisa gravar melhor aquilo, então a gente precisa fazer aquilo com uma frequência maior, mesmo que o tempo seja menor. Entende? Então a eficácia está correlacionada basicamente nessas duas coisas, tá? Correlação de frequência e tempo. E o exemplo da casa é um exemplo bem bobinho, bem simples, mas é muito real, ele funciona de verdade. A gente pensa que a gente sempre vai saber voltar para casa, em quase todas as situações, porque a gente está acostumado a ir para ela absolutamente todos os dias da nossa vida, tá? Então, como eu decido, professor, alguém vai pensar assim, os pesos ou a importância de uma matéria, uma disciplina, se eu não tenho isso pré-definido? O fato é que a gente consegue fazer isso dependendo daquilo que a gente vivencia. Vamos dar um exemplo de uma universidade, de uma faculdade. Você faz uma faculdade, você está fazendo o seu curso. A faculdade ela nunca vai estipular um peso para uma disciplina, você vai dizer que as disciplinas têm importâncias iguais. Mas lá no fundo a gente sabe que não é bem assim, né? O que daria para uma disciplina um peso maior? Um pré-requisito, vamos supor que ela seja pré-requisito para fazer outras 3 disciplinas. Aí você está fazendo uma segunda disciplina que não é pré-requisito para nenhuma. Pronto, aquela primeira já ganhou um peso maior. Então você precisa decidir, o seu desafio é decidir qual é o peso de cada uma das disciplinas que você faz. Então eu acho isso muito importante, extremamente importante, para ser bem sincero. Então você precisa ter a perspicácia de descobrir ou avaliar, acho que talvez a palavra correta seja avaliar melhor, avaliar aquilo que você tem com uma maior ou menor importância, para que depois você consiga distribuir num esquema bem simples, como aquele que eu coloquei aqui, que você consiga, em outras palavras, decidir quando e onde e como estudar. Tudo bem? Tem um outro vídeo que eu fiz aqui, que eu falei da ideia do foco, de como fazer isso, vou deixar aqui o card, mas aqui é mais ou menos só para a gente montar esse esquema de como a gente precisa estudar baseado em pesos. Então isso para mim é extremamente essencial. Assim como eu acho essencial vocês cuidarem bem a proporcionalidade do tempo. Eu falei em 20, 30 e 40 minutos, mas poderia ser um pouco mais. Aí varia de você, o quanto você consegue manter seu foco, quanto tempo você tem para estudar por dia. E alguém pode pensar assim, poxa, mas 20 mais 30, que dariam ali, né, 50 minutos, ou 20 mais 40, que daria 1 hora de estudo dia, vamos supor, não é pouco, Júlio. O fato é que se você manter essa frequência, eu não acho que isso seja pouco. Muita gente pensa que eu vou estudar 3, 4, 5 horas por dia e vou ficar 3, 4 dias sem estudar. Na minha humilde opinião, você está jogando seu tempo fora. Eu acho que a gente precisa estudar menos, mas com mais frequência, né? Porque aquilo, né, volta a ficar mais ativo na nossa mente, porque a gente está se colocando à prova mais dias ou mais vezes, mesmo que o tempo de estudo seja um pouco menor. Beleza? Então eu acho isso, na minha opinião, extremamente importante que você consiga dividir nessa espécie de esqueleto. E é claro, esses esqueletos variam ou aumentam, mas sempre mantendo aquilo que eu chamei de proporcionalidade. Beleza? Espero ter te ajudado nesse vídeo e fica a dica aqui, qualquer coisa, escreve nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível e a gente se vê numa próxima. Abraço!